Olá, a paz do Senhor Jesus. Voltamos com mais um comentário da Palavra de Deus e desta vez nós estamos com a Bíblia aberta no Salmo 110, verso 1. E hoje nós queremos falar com aquelas pessoas que acreditam que Deus é Jesus, que Jesus é Deus, que o Pai é o Filho é o Pai e que não consegue perceber nenhum e nem outro. Vamos lá? Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta do meu lado direito até que eu coloque os teus inimigos debaixo dos seus pés. Esse é o Salmo 110, o verso 1, onde Davi viu Deus assentado no seu trono e Jesus ao lado de Deus, e Deus dizendo para Jesus assim: filho, senta do meu lado direito até que eu coloque todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. O escritor de Hebreus, no capítulo 1, ele fala a respeito disso. Muitas passagens bíblicas, muitas conversações divinas, para muitos, durante muitos anos, não tinham uma revelação, porque eles não sabiam que o Todo-Poderoso tinha um herdeiro, o qual constitui o herdeiro de tudo, o qual também fez o mundo. Mas isso, ao longo da manifestação de Jesus, essa revelação acabou tornando-se notória, e é isso que o escritor de Hebreus, no capítulo 1, vem falando. Vem comigo, vamos lá? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nos falou nesses últimos dias através do seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita a majestade nas alturas. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse: jamais, tu és o meu filho, e hoje te gerei. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, diz: faz dos seus anjos espíritos, de seus ministros labaredas de fogo. Mas do Filho ele diz assim: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, e o teu cetro é um cetro de equidade, é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso o teu Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que dos teus companheiros. E tu, ó Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus, são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, todos eles como roupas se envelhecerão. Como um manto os enrolarás e serão mudados, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse: jamais, assenta à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés? Jamais. Deus disse isso a um anjo. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Porém, do Filho ele disse: assenta do meu lado direito, até que eu coloque os teus inimigos debaixo dos seus pés. Para aquelas pessoas que acreditam que Deus é Jesus e que Jesus é Deus, leia o capítulo 1 da Epístola de João, quando diz: filhinhos, não pequeis, mas se alguém porventura pecar, temos um advogado para com o Pai. Se Jesus Cristo é o advogado, ele vai defender a causa diante de quem? O texto mostra claramente que Deus é juiz e que Jesus é o nosso defensor, é o nosso advogado, que advoga nossas causas diante do Pai. Isto na Epístola de João. Mas vamos ver o que Paulo fala ao seu filho na fé, Timóteo. O texto diz claramente, capítulo 2 da primeira epístola, a partir do versículo 5: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Existe um só Deus, o Todo-Poderoso, mas existe um mediador entre Deus e os homens, e o mediador é Jesus Cristo, um só mediador. Você pode acreditar que existe mediadora? Você pode acreditar que existe outros mediadores, outros intercessores
dos quais você vai orar e vai pedir para interceder em seu favor. Mas a Bíblia Sagrada diz que é só um mediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo. Visto que Jesus é mediador, significa que ele está mediando diante de alguém. Isso aqui é óbvio e um tanto claro. Então, para aquelas pessoas que acreditam que Deus é Jesus e que Jesus é Deus, você acreditou a vida inteira errado. Está na hora de você abrir os seus olhos e perceber que as Escrituras não é a favor desse pensamento, que é muito distinto à pessoa de Deus e de Jesus. Mas para aqueles que querem ser contenciosos, os teimosos, que nem as Escrituras dá jeito para eles, vamos falar do batismo de Jesus. O texto diz que Jesus estava na água, o Espírito Santo estava descendo sobre ele e Deus estava no céu. Nós percebemos claramente a Santíssima Trindade nesse texto, mas para aqueles que são unicistas, eles não conseguem nem suportar ler esse texto, porque se eles lessem, eles iam perceber o quanto estão batalhando contra a verdade. Esses textos se referem ao politeísmo, a ter muitos deuses? Não. As Escrituras não é a favor de ter muitos deuses, de acordo com o politeísmo, porque as Escrituras, ela ensina uma forma de Deus diferente. No entanto, o pensamento de que Deus é Jesus, Jesus é Deus, é um pensamento, não é monoteísta esse pensamento, muito pelo contrário, é um pensamento herege. O fato de você acreditar no monoteísmo e não no politeísmo ou em muitos deuses, não significa que você vai desfazer da Santíssima Trindade. O texto mostra claramente que na Nova Jerusalém, João disse assim: eu vi o trono de Deus e o trono do Cordeiro. Se Jesus é Deus e Deus é Jesus, por que necessitaria de dois tronos? Ou por que necessitaria de Jesus sentar ao lado de Deus? Ora, por que deixar de acreditar nas Escrituras para você acreditar em uma pessoa que disseminou uma doutrina cheia de heresias que contradiz as Escrituras? Quando Estevão foi apedrejado, o texto diz que Estevão viu Jesus Cristo em pé ao lado de Deus Pai. Quem foi que registrou isso? Estevão viu e Estevão falou. Alguém ouviu isso daí. O apóstolo Paulo estava próximo do apedrejamento e alguém registrou. Quem registrou foi Lucas. Você vai dizer que esses registros não são verdadeiros? Ora, as Escrituras é claro ao dizer a respeito da pessoa de Deus e da pessoa de Jesus Cristo. Vamos para as Escrituras. As Escrituras ainda falam mais a respeito da pessoa distinta de Deus e da pessoa distinta de Jesus Cristo. Quando a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ora, o Espírito Santo intercede diante de quem? Por favor, as Escrituras é muito claro. A Bíblia fala mais? Fala com toda certeza. O texto fala claramente a respeito do capítulo 15, a partir do versículo 23 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. A Bíblia diz assim, vamos lá então, 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo de número 23. Cada um por sua ordem, Cristo as primícias e depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino ao Pai, quando tiver aniquilado todo o império, toda a força e todo o poder. Porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Porque todas as coisas Deus lhe sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que é todas as coisas, é claro que excetua Deus que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, também o mesmo Filho se sujeitará ao Pai. Esse texto não é claro? Qual é a dificuldade de entender as Escrituras da forma que está escrito? A dificuldade é ler, né? Ler várias vezes, 20, 30 vezes. Eu convido você a ler as Escrituras para deixar de acreditar nas heresias e acreditar naquilo que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. O texto mostra claramente, Jesus quando estava na cruz, e Jesus orou assim, Eli, Eli, lama sabachthani. Você acha que Jesus estava brincando em suas orações? E quando o texto diz,
que Deus ressuscitou a Jesus dos mortos e lhe deu um nome que é sobre todos os nomes. Isto é brincadeira? Deus deu um nome a Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que está no céu e na terra. As Escrituras diz mais. As Escrituras diz que Jesus disse assim: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ora, como que você vai acreditar que Jesus é o Todo-Poderoso se ele recebeu o poder? E quando as Escrituras diz no capítulo 3 de Apocalipse, as Escrituras diz que Jesus é o primogênito da criatura divina. E o texto fala que ele foi gerado por Deus, o Filho de Deus, gerado por Deus. Como que você vai querer acreditar que Deus é Jesus se o texto fala claramente que Jesus... Isto faz com que Jesus deixe de ser divino? Não, muito pelo contrário. O texto diz assim: ó Deus, o teu trono subsiste para sempre, mostrando a divindade de Cristo, porque no princípio o Verbo estava com Deus, a palavra estava com Deus, a palavra era divina, porque a palavra também era Deus, era Theon Otropos. No princípio o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, mas o Verbo, Deus, o Verbo divino, se fez carne e habitou entre nós. O Todo-Poderoso não pode se fazer carne, mas o Filho se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a imagem, a glória de Deus, através do seu Filho, conforme Hebreus capítulo 1 nos ensina de forma tão clara e explícita, que qualquer pessoa que lê vai conseguir compreender. Isto é, ler de verdade, né? Não é apenas ler uma vez em 40, 50 anos, isto é, ler 20, 30 vezes, até que aquele texto lhe torne familiar, isto é, com a clareza, a revelação do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, e eu convido você a sair do unicismo e acreditar no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Deus te abençoe, um forte abraço. Muito em breve estaremos voltando a falar deste texto com mais referências ainda, porque as Escrituras, desde Gênesis ao Apocalipse, lá em Gênesis ele disse assim: façamos, usando o plural, o homem à imagem da nossa semelhança. Eia, desçamos e confundamos os homens, mostrando pluralidade no seu falar. Leia as Escrituras e lá em Apocalipse você vai ver assim, está escrito: lá na Cidade Santa eu vi o trono de Deus e o trono do Cordeiro. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã, em nome de Jesus, que você possa ter Jesus Cristo como mediador, porque Jesus disse assim: eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Deus te abençoe.